Questão 11. João e Carla foram casados por 5 anos, mas, com o passar dos anos, o casamento se desgastou e eles se divorciaram. As 3 filhas do casal, menores e impúberes, ficaram sob a guarda exclusiva da mãe, que trabalha em uma escola como professora, mas que está com os salários atrasados há 4 meses, sem previsão de recebimento. João vinha contribuindo para o sustento das crianças, mas estranhamente deixou de fazê-lo no último mês. Carla, ao procurá-lo, foi informada pelos pais de João que ele sofreu um atropelamento e está em estado grave na UTI do Hospital Boa Sorte. Como João é autônomo, não pode contribuir justificadamente com o sustento das filhas. Sobre a possibilidade de os avós participarem do sustento das crianças, assinale a afirmativa correta. Vamos analisar a questão? O que a questão está nos dizendo aqui, pessoal? Primeiro, João e Carla são os pais dessas 3 crianças, dessas menores impúberes. Acontece que a mãe não está recebendo sua remuneração, não está recebendo seu salário há 4 meses e não tem previsão de quando isso vai acontecer. Além disso, o pai sofreu um grave acidente, está internado. E por ser profissional liberal, também não pode contribuir com o sustento das crianças. E aí, vejamos, então a gente está diante, ora, de uma situação em que nem o pai nem a mãe podem contribuir com o sustento dos filhos. E aí, o que vai dizer a nossa legislação a esse respeito? Quando um dos parentes, aquele que deve fornecer alimentos em primeiro lugar, não tiver em condições de fazê-lo, devem os parentes de grau imediato cumprir essa obrigação alimentar. Dessa forma, se os pais são parentes de primeiro grau na linha reta e não podem contribuir com o sustento dos filhos, então o correto seria que os seus avós, os avós dessas meninas, começassem a contribuir com o seu sustento. Então, é somente quando os pais não podem, ou na falta dos pais, ou na impossibilidade de fazê-lo, é que os avós, que são os parentes de grau imediato, na linha reta ascendente, deverão ser chamados a cumprir esta obrigação. Por via de consequência, é que se afirma que a obrigação dos avós, também chamada de obrigação alimentar avoenga, repito, avoenga, a obrigação alimentar avoenga, ela se dá de forma complementar e subsidiária. Cuidado, a questão é muito comum que as questões de concursos, de prova de OAB, elas tragam o termo solidária em vez de subsidiária. Então, repito, a obrigação dos avós, ela é complementar e é subsidiária, ou seja, ela só vai existir quando os pais não puderem cumprir essa obrigação. Então, não se trata de obrigação solidária. Vamos ver o que dizem os itens A. Em razão do divórcio, os sogros de Carla são ex-sogros. São ex-sogros, gente? Vocês aprenderam que o parentesco na linha reta por afinidade, que é o caso dos sogros e sogras, genros e noras, ele não se desfaz mesmo com a dissolução do casamento ou da união estável. É por isso que se diz que sogro e sogra são para sempre. Então, não existem ex-sogros. Então, continuando. Em razão do divórcio, os sogros de Carla são ex-sogros, não são mais parentes. Errado, continuam sendo parentes, mesmo que ela estabeleça um novo casamento ou uma nova união estável com outra pessoa. Não podendo ser compelidos judicialmente a contribuir com o pagamento de alimentos para o sustento das netas, já vimos que não, então, questão falsa. B de bola. As filhas podem requerer alimentos avoengos se comprovada a impossibilidade de Carla e de João garantirem o sustento das filhas. Foi exatamente isso que eu falei. Comprovada a impossibilidade dos pais de garantir o sustento das filhas, é possível que se pleiteie de forma complementar, repito, e subsidiária, os alimentos avoengos, os alimentos em face dos avós. Item B, questão correta. Os alimentos avoengos, letra C, os alimentos avoengos não podem ser requeridos porque os avós só podem ser réus em ação de alimentos no caso de falecimento dos responsáveis pelo sustento das filhas. Falso. Falso por quê? Porque não é só no caso de falecimento
que é possível pleitear alimentos avoengos na falta dos pais ou na impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar pelos próprios pais, também é possível se pleitear esses alimentos avoengos. Item D. Carla não pode representar as filhas em ação de alimentos avoengos porque apenas os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos. Questão falsa. Não são só os genitores. A gente já viu que é possível que outros parentes, tais como os avós, é possível que outros parentes possam vir a ser obrigados a cumprir a prestação alimentar. Os fundamentos legais para a resolução dessa questão estão nos artigos 1696, anotem aí, 1696, combinado com o artigo 1698, e a súmula 596 do STJ. Súmula 596 do STJ, que vai dizer que a obrigação dos avós é, de fato, complementar e subsidiária, corroborando com o que nós dissemos aqui. Podemos seguir? Vamos, então, para a questão número 12. Flora e Carlos pretendem contrair matrimônio. Flora tem 65 anos e Carlos tem 66. Por se tratar de segundas núpcias do futuro casal e já terem filhos oriundos de relacionamentos anteriores, eles não pretendem se tornar herdeiros um do outro e tampouco comunicar seus patrimônios. Diante do desconhecimento dos efeitos sucessórios do casamento, Flora e Carlos buscam aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de sua pretensão. Assinale a opção que indica a resposta correta dada pelo advogado consultado. Analisando a questão, nós temos aqui alguns elementos super importantes para resolvê-la. Primeira coisa, essa questão ela mistura direito sucessório com direito patrimonial, né, com regime de bens do casamento. Eu trouxe essa questão para nós resolvermos aqui exatamente por tratar de regime de bens. Então, como nós vamos passar a resolver questões de regime de bens, é importante que nós analisemos também esse ponto. Embora nós tenhamos que puxar aqui também algumas informações lá do direito sucessório. Primeiro elemento importante que temos que analisar, a idade de Flora e de Carlos. A questão, ela diz que Flora tem 65 anos e Carlos tem 66. Veja, eles são idosos, têm mais de 60 anos. Por que a questão diz a idade? Porque ela quer que você seja induzido a pensar que, por essa idade, eles estariam obrigados a casar no regime de separação obrigatória de bens, que está previsto lá no artigo 1641 do Código Civil. Acontece, detalhe, cuidado, acontece que o Código Civil fala na idade de 70 anos e não de 60. A questão quer induzir você a achar que por eles terem 65 e 66 anos de idade, eles casariam no regime de separação obrigatória de bens, mas não é verdade. Eles não vão casar no regime de separação obrigatória de bens, tendo em vista que eles têm menos de 70 anos. Então, com 65 anos e com 66, eles ainda podem optar pelo regime de bens pelo qual eles querem casar. Então, vamos lá. Dito isso, o que eles pretendem ao consultar o advogado? Eles não pretendem, melhor dizendo, eles não pretendem se tornar herdeiros um do outro e tampouco comunicar seus patrimônios. Com isso, qual é o regime de bens que permite que a pessoa não se torne herdeira uma da outra quando ocorre o falecimento? Pessoal, acreditem vocês ou não, a verdade é que o nosso ordenamento jurídico não traz essa opção. Qualquer que seja o regime de bens pelo qual as pessoas decidem casar, mesmo que seja o regime da separação convencional ou separação absoluta de bens, mesmo que seja esse regime, uma vez que um dos cônjuges venha a falecer, o outro, o cônjuge sobrevivente, será, por direito, herdeiro do falecido, concorrendo com os seus descendentes. Isso é o que vai dizer o artigo 1800
1829, inciso 1 do Código Civil. O artigo 1829 do Código Civil, inciso 1, ele tem uma redação um pouco truncada, uma redação que, por vezes, é um pouco difícil da gente compreender. Mas eu vou tentar aqui traduzir o que diz esse inciso 1. O caput do 1829 vai dizer que a sucessão legítima se defere na seguinte ordem. Se defere aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, em regra, na sucessão legítima, os descendentes vão ser herdeiros em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, via de regra, o cônjuge sobrevivente ele é herdeiro. Via de regra, o cônjuge sobrevivente ele é herdeiro necessário, juntamente com os descendentes, concorrendo com os descendentes. Emília, em todo o regime de bens, em quase todos os regimes de bens. Então, nós podemos dizer, anotem aí agora, que o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes no regime da comunhão parcial, anotem, comunhão parcial, em relação aos bens particulares, no regime da separação total ou convencional de bens, regime da separação total ou convencional de bens, e no regime da participação final nos aquestos. Participação final nos aquestos. Se escreve assim. Bens aquestos, gente, são bens aquestos. São bens adquiridos a título oneroso. Então, nesses três regimes, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes. Ou seja, o cônjuge sobrevivente é herdeiro juntamente com os descendentes. Então, Emília, em qualquer desses regimes, ele vai ser herdeiro. Vai. E nos outros regimes? Ou seja, quando a separação for a separação obrigatória de bens, quando eu estiver diante de uma comunhão parcial de bens em que só tem bens comuns, e quando eu estiver diante do regime da comunhão universal, o cônjuge sobrevivente, ele não vai concorrer com os outros herdeiros, com os descendentes, certo? Exatamente, ele não concorre. Mas, embora ele não seja herdeiro, ele vai ser meeiro. Ou seja, ele é mais do que herdeiro, né? Então, ele herda já a metade, ele tem direito à meação. Repetindo quais são os regimes? Comunhão universal de bens, separação obrigatória de bens e comunhão parcial de bens quando só houver bens comuns. Dito isso, creio que nós podemos, então, tentar resolver essa questão. Vamos lá. Item A. Em razão da idade de Carlos, o regime de bens será o da separação obrigatória. Já vimos que não. Já vimos que a questão quer induzir você a acreditar nisso, mas isso não é verdade. Então, letra A, falso. O que afasta a possibilidade do futuro casal ser herdeiro um do outro, falso. Item B. O futuro casal deverá optar pelo regime da separação convencional de bens, que permitirá a exclusão da qualidade de herdeiro de Flora e Carlos. Também é falso. E é falso por quê? Porque mesmo que o casal opte pelo regime da separação convencional, não estou mais falando da separação obrigatória de bens. Só um detalhe, pessoal, para que não confundam. Artigo 1641 do Código Civil é que trata do regime da separação obrigatória ou legal de bens, que é diferente de separação convencional de bens. Então, o futuro casal deverá optar pelo regime da separação convencional de bens, que permitirá a exclusão da qualidade de herdeiro de Flora e Carlos. Acabamos de comentar aqui que, mesmo que o casal opte pelo regime da separação convencional de bens, o que é que vai dizer o artigo 1829, inciso 1, primeira parte? Que os descendentes concorrem com o cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro juntamente com os descendentes. Então, não há exclusão da qualidade de herdeiro. Item C. O cônjuge, no ordenamento jurídico brasileiro, sempre será herdeiro necessário. Falso e falso por quê? Porque nem sempre, porque em algumas situações, no regime da comunhão universal, da separação obrigatória de bens e da comunhão parcial de bens, quando só houver bens comuns, ele será meeiro.
e não herdeiro. Então, item C também é falso. E letra D, o ordenamento brasileiro não oferece alternativa para a pretensão do futuro casal. Verdadeiro. Não tem como eles optarem por não ser herdeiros um do outro. Próxima questão, 13. Antes de a gente seguir, deixa eu dar um golinho de água. Mônica, casada pelo regime da comunhão total ou comunhão universal de bens, descobre que seu marido, Geraldo, alienou um imóvel pertencente ao patrimônio comum do casal, sem a devida vênia conjugal. A descoberta agrava a crise conjugal entre ambos e acaba conduzindo ao divórcio do casal. Tempos depois, Mônica ajuiza a ação em face do seu ex-marido, objetivando a invalidação da alienação do imóvel. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá analisar o enunciado da questão. Regime de bens. Primeira coisa, quando se tratar de questão envolvendo regime de bens, você tem que saber qual é o regime de bens sobre o qual a questão está falando. E saber as regras desse regime. Então, aqui, o regime é o da comunhão total de bens, ou comunhão universal de bens. Pela comunhão universal de bens, nós temos que, via de regra, inclusive os bens adquiridos a título gratuito por doação ou sucessão, seja antes do casamento ou na constância do casamento, eles se comunicam, o que é diferente da comunhão parcial de bens. Então, casados pelo regime da comunhão total de bens, Mônica descobriu que Geraldo alienou um imóvel pertencente ao patrimônio comum do casal, sem a devida vênia conjugal. A vênia conjugal nada mais é, gente, do que a chamada outorga conjugal, ou também conhecida como outorga uxória, ou outorga marital. Então, quando Geraldo alienou esse imóvel, ele o fez sem a autorização, sem o consentimento, sem a outorga de sua esposa. E aí, o que vai dizer o Código Civil a respeito da alienação feita por um dos cônjuges sem a autorização do outro? A legislação fala que não pode um cônjuge alienar um bem imóvel ou gravar de ônus real um bem imóvel sem o consentimento do outro, sem a autorização do outro, sem a chamada vênia conjugal ou outorga conjugal. Se isso acontecer, o ato praticado poderá ser invalidado, ocorrendo, então, a possibilidade de anulação desse negócio jurídico que foi praticado. Ocorrendo a possibilidade de anulação dessa alienação feita, no caso, pelo Geraldo. Agora, se Geraldo alienou esse imóvel sem a outorga uxória, qual é o prazo? E aí eu já estou adiantando o que a questão vai perguntar para vocês. Qual é o prazo que Mônica terá para anular esse negócio jurídico? Aí o Código Civil também prevê um prazo decadencial. Cuidado, atenção aqui, não é um prazo prescricional, eu estou falando de um prazo decadencial. Ela tem um prazo decadencial de 2 anos contados do término da sociedade conjugal, certo? Vamos para as questões? Vamos para os itens? Item A. O juiz pode conhecer de ofício do vício decorrente do fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem. Aqui envolve algumas regras também, gente, da parte geral do Código Civil, lá de Civil 1. E aqui eu recomendo a leitura dos seguintes artigos. Artigo 177, 174 e 175. Para a gente continuar, deixa só eu anotar para vocês, para ninguém se perder. Artigo 177. Artigos, só um detalhe, aqui que faltou o S. Artigos 177, 174 e 175 do Código Civil. Todos esses dispositivos tratam da questão da anulação do negócio jurídico.
Então, só para complementar o raciocínio, só para complementar o estudo dessa questão aqui, eu peço que vocês leiam esses dispositivos. Então, o juiz pode conhecer de ofício do vício decorrente do fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem. O ato praticado por Geraldo é um ato anulável. E sendo um ato anulável pela teoria do negócio jurídico, não é possível se conhecer de ofício da anulação de um negócio jurídico. Repetindo, então, o juiz não poderá conhecer de ofício, precisando ele ser provocado pela parte interessada. Então, item A, falso. Letra B, o fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem representa um vício que convalesce com o decurso do tempo. Convalescimento é um fenômeno que faz com que aquele ato praticado inicialmente, com aquele negócio jurídico praticado inicialmente com um vício de anulação, não havendo a provocação da parte interessada para tornar esse ato anulado, faz com que o decurso do tempo faz com que esse ato se torne válido. Isso é o convalescimento. Então, o fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem representa um vício, certo? Um vício anulável. Até aqui, ok. Que convalesce com o decurso do tempo, sim. Ou seja, se ela não provocar o judiciário no sentido de anular aquele negócio jurídico que foi praticado de forma viciada, esse negócio jurídico, ele vai convalescer, ele vai se tornar válido. Questão verdadeira. Item B. Item C. O vício decorrente da ausência de vênia conjugal não pode ser sanado pela posterior confirmação do ato por Mônica. Falso. Uma das características do negócio jurídico anulável é que ele possa ser confirmado posteriormente. Então, se ele foi inicialmente realizado com um vício, tornando-o anulável, se posteriormente ele é confirmado pela parte prejudicada, então ele passa a ter validade. Então, item falso. Para que a pretensão de Mônica seja acolhida, ela deveria ter observado o prazo prescricional de 2 anos. O que foi que eu disse? Que esse prazo não é um prazo prescricional, ele é um prazo decadencial de 2 anos a contar da data do divórcio. Então, vejam, anotem mais 2 dispositivos para vocês estudarem para essa questão. Artigo 1647, inciso 1 e artigo 1649, além daqueles da parte geral que eu já indiquei. Vamos para a próxima questão. Questão de número 14. Roberto e Ana casaram-se em 2005 pelo regime da comunhão parcial de bens. Em 2008, Roberto ganhou na loteria e com os recursos auferidos, adquiriu um imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Em 2014, Roberto foi agraciado com uma casa em Santa Teresa, fruto da herança de sua tia. Em 2015, Roberto e Ana se separaram. Vejam que a gente tem aqui uma linha do tempo. Tendo em vista o regime de bens do casamento, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A questão traz aqui algumas datas, mas para que você perceba que em 2005 eles casam no regime da comunhão parcial de bens. E todos os outros atos que são praticados em 2008 e em 2014 ocorrem na constância do casamento, em que vigia o regime da comunhão parcial de bens. E em 2015 eles se separam. A respeito do regime de bens, então, vamos analisar essa questão. Adquiriu um imóvel. Se a gente está falando que eles se separaram, provavelmente a questão vai pedir de vocês que vocês realizem, na cabeça de vocês, a partilha desses bens. E se o regime é da comunhão parcial de bens, a gente agora vai ter que analisar essa possibilidade de partilha com base nesse regime. Então, Roberto ganhou na loteria. E com os recursos que ele recebeu dessa loteria, ele adquiriu um imóvel no Recreio dos Bandeirantes.
loteria, concurso, prêmio. Então, por exemplo, caminhão do Faustão, caminhão do Gugu, nem sei se existe caminhão do Gugu, caminhão do Faustão, caminhão do Gugu, prêmios, prêmios, e por aí vai. Prêmios de monografia, prêmios de concursos de órgãos públicos ou órgãos privados, instituições privadas, são todos considerados fatos eventuais. Então, vai dizer o Código Civil que os bens adquiridos por fato eventual entram na comunhão. Então, mesmo que eu esteja diante de, mesmo que não tenha havido concurso ou trabalho da outra parte, então, mesmo que o Roberto tenha ido lá e jogado na loteria e ganhado sem que Ana tenha participado de nada, esse bem adquirido por fato eventual, ele vai ser partilhável. Mas veja só, acontece que ele recebeu esse dinheiro que ganhou da loteria e com esse dinheiro comprou esse imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Eu tinha um bem, em princípio, que eram valores, que era dinheiro. Eu tinha esses valores e com esses valores eu comprei um outro bem. Então, esse segundo bem é o que nós vamos chamar de bem subrogado. Já falei na aula passada, lembram? Bem subrogado. Ocorre aqui a subrogação. Subrogação é a substituição de um bem por outro bem. Então, se ele comprou, no lugar desses valores auferidos na loteria, ele comprou um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, esse imóvel no Recreio dos Bandeirantes é chamado de bem subrogado. E o que nós temos de importante para tratar aqui em relação aos bens subrogados? É que os bens subrogados, eles possuem as mesmas características dos bens anteriores. Então, se o prêmio da loteria é considerado bem comum, é fato eventual e, portanto, entra na comunhão, sendo considerado bem comum e, assim, partilhável, consequentemente, o imóvel que ele comprou no Recreio dos Bandeirantes também é um bem comum e, portanto, partilhável. Então, esse imóvel será partilhável. Mas ele também recebeu uma casa a título de herança durante o casamento. Veja, a título de herança durante o casamento, mas o regime é o da comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos a título gratuito por doação ou sucessão excluem-se da comunhão. Vamos resolver a questão? Item A. Os imóveis situados no Recreio dos Bandeirantes e em Santa Teresa são bens comuns. Certo ou errado? O imóvel do Recreio dos Bandeirantes é bem comum. Mas o imóvel de Santa Teresa é bem particular, porque ele adquiriu a título de herança, aquisição a título gratuito. Então, questão falsa. B de bola, apenas o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes deve ser partilhado, sendo o imóvel situado em Santa Teresa bem particular de Roberto. Certo ou errado? Letra B, correto. O imóvel do Recreio dos Bandeirantes é partilhável porque é considerado bem comum, é bem subrogado, então adquire as mesmas características do bem anterior. E o de Santa Teresa é bem particular porque foi adquirido a título de herança. Letra B. C. Apenas o imóvel situado em Santa Teresa deve ser partilhado. Já está errado aqui, né? Deve ser partilhado? Não deve ser partilhado porque é um bem particular. Vamos continuar só por desencargo de consciência. Sendo o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes excluído da comunhão. Errado, é o contrário, né? Por ter sido adquirido como produto de bem advindo de fato eventual. Já expliquei por que está errado. Então, seguimos para o item D. Nenhum dos dois imóveis deverá ser partilhado. Errado, né, gente? A gente já viu que aquele bem que foi adquirido por fato eventual que foi subrogado no lugar daquele bem adquirido por fato eventual, ele entra, sim, na comunhão e deve ser partilhado. Seguimos para a questão de número 15. Amélia e Alberto são casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Alfredo, amigo de Alberto, pede que ele seja seu fiador na compra de um imóvel. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Comunhão parcial de bens. Novamente, a questão já lhe traz o regime de bens. Pede
Alfredo, amigo de Alberto, pede que ele seja fiador na compra de um imóvel. O que é que vai dizer o Código Civil? Que nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, prestar fiança ou aval. Se não pode prestar fiança ou aval sem a autorização do outro, essa autorização nada mais é do que o que a gente viu na questão anterior, a chamada venha conjugal, outorga conjugal, outorga ouxória. Então, a questão pode trazer qualquer um desses nomes, fiquem atentos a isso. Então, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, prestar fiança ou aval, porque ele, sendo fiador, ele pode comprometer o patrimônio do casal. E, para isso, tem que ter a autorização do outro cônjuge. Consequentemente, aquele cônjuge que presta uma fiança em favor de um amigo, de um parente, e assim pode prejudicar o patrimônio do casal, aquele outro cônjuge que se sentir prejudicado pode pretender a anulação dessa fiança. Qual é o prazo? Novamente, prazo decadencial e não prescricional, prazo decadencial de 2 anos, contados após o término da sociedade conjugal. Então, item A garantia acessória poderá ser prestada exclusivamente por Alberto? Pode ser só por Alberto, sem que a Amélia participe dessa prestação dessa fiança? Não, a gente já viu que é preciso que haja a concordância dela. A outorga ouxória ou venha conjugal. Então, item falso. A outorga de Amélia se fará indispensável, independente do regime de bens falso. Bom, a outorga de Amélia se fará indispensável. Até aqui, ok. Independente do regime de bens? Não. Depende do regime de bens. Por quê? Por causa do que consta no artigo 1600 e... Agora, deixa eu conferir se é 1647 ou 1600... Acho que é o 1647 do Código Civil. Porque o 1647 diz que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens, prestar fiança ou aval. Inciso 1, perdão. Então, isso quer dizer que os cônjuges não podem prestar fiança em nenhum regime de bens, exceto no regime de separação absoluta de bens. Porque no regime de separação absoluta, a regra é que nenhum bem se comunica. É que cada cônjuge tem seus bens particulares. Então, consequência disso é que a fiança prestada por um deles, por um dos cônjuges, não vai atingir o patrimônio do outro. Por isso é que não se exige a outorga ouxória no caso da separação absoluta de bens. Mas somente nesse caso. Então, a outorga de Amélia se fará indispensável, independentemente do regime de bens? Falso, depende do regime de bens. Se for na separação absoluta, não é indispensável. Item C, a fiança, se prestada por Alberto sem o consentimento de Amélia, será anulável. Corretíssimo. Já expliquei também por quê e como, né? A anulação do aval, fiança ou aval, a questão está falando de fiança e agora está falando de aval. Mas vamos considerar porque está no inciso 1 do 1647. Inciso 1 no inciso 3, perdão. A anulação do aval somente poderá ser pleiteada por Amélia durante o período em que estiver casada. Falso, a gente já viu que ela pode, que o prazo decadencial começa a correr após a sociedade conjugal, após o término da sociedade conjugal. E esse prazo é de 2 anos. Então, letra D, falso. Paulo foi casado por muitos anos no regime de comunhão parcial com Luana, até que um desentendimento deu início a um divórcio litigioso. Temendo que Luana exigisse judicialmente metade do seu vasto patrimônio, Paulo começou a comprar bens com capital próprio em nome de sociedade da qual é sócio. E passou os demais também para o nome da sociedade, restando em seu nome apenas a casa em que morava com ela. Acerca do assunto, marque a opção correta. De que essa questão está tratando, gente? Essa questão está tratando de um instituto jurídico lá, novamente, da teoria geral do Código Civil.
especificamente do que consta lá no artigo 50 do Código Civil. O que vai dizer esse dispositivo? Que quando houver abuso da personalidade jurídica, e aqui eu estou falando de pessoa jurídica, certo? Quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da empresa, será permitido que se requeira ao juiz, a parte interessada poderá requerer ao juiz a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para o fim de atingir a pessoa dos sócios, para fazer com que os sócios respondam por eventuais dívidas dessa pessoa jurídica. Isso é o que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. É um instituto jurídico lá da parte geral do Código Civil. Mas por que é que, então, eu trago isso para a aula de Direito de Família? Porque aqui nós estamos falando da chamada teoria da desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica. Ou seja, aqui eu não quero desconsiderar a personalidade jurídica da empresa. Aqui eu quero desconsiderar a personalidade jurídica, digamos assim, da pessoa física, do sujeito cônjuge, que está fraudando o patrimônio ao transferir os seus bens, os bens do casal, ou os bens que deveriam ser do casal, para a empresa, para evitar que esses bens sejam partilhados no momento do divórcio. Então, para evitar essa fraude patrimonial, eu posso aqui no direito de família fazer uso da chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica, requerendo então ao juiz que ele desconsidere a pessoa física, o sujeito, o cônjuge, para atingir a própria pessoa jurídica que em tese, em princípio, nada tinha a ver com essa questão de partilha de bens aqui do casal. Mas houve confusão patrimonial, porque o cônjuge transferiu bens que eram do casal para a empresa. Então, se há confusão patrimonial, eu posso, com base no artigo 50 e com base na doutrina e na jurisprudência, me utilizar disso, requerendo e alegando isso ao juiz. Vejamos, então, o que dizem os nossos itens. Item A. A atitude de Paulo encontra respaldo na legislação. Já começa errado, né, gente? Pois a lei faculta a todo cidadão defender a sua propriedade, em especial de terceiros de má-fé. Completamente errado. Eu me recuso, inclusive, a comentar esse item. Quem tiver dúvida, mande um direct, que a gente responde, tá? Então, item B, é permitido ao juiz afastar os efeitos da personificação da sociedade nos casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas não o contrário. O que foi que a gente acabou de ver? Que tanto pode o juiz afastar os efeitos da personificação da sociedade, nos casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como também pode ocorrer o contrário, afastar os efeitos da pessoa física, do sujeito cônjuge, para atingir a pessoa jurídica. Então, isso aqui está errado. Falso. C de casa. Sabendo-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica encontra aplicação em outros ramos do direito e da legislação, é correto afirmar que os parâmetros adotados pelo Código Civil constituem a chamada teoria menor, que exige menos requisitos. Errado. O Código Civil adota a chamada teoria maior. Teoria maior, porque adota mais requisitos e não menos requisitos. Quem adota a teoria menor com menos requisitos é o Código de Defesa do Consumidor. Por que o Código de Defesa do Consumidor adota a chamada teoria menor com menos requisitos? Porque ali eu estou tratando de uma parte que é vulnerável, de um sujeito hipossuficiente, que é o consumidor. Consequentemente, a legislação vai exigir menos requisitos para que ele se utilize da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, não precisando provar alguns elementos que aqui no Código Civil eu preciso. Item D de dado. No caso de confusão patrimonial gerado pela compra de bens com patrimônio particular em nome da sociedade, que foi exatamente o que aconteceu nessa questão, é possível atingir o patrimônio da sociedade,
ao que se dá o nome de desconsideração inversa ou invertida, a se desconsiderar o negócio jurídico, havendo esses bens como matrimoniais e comunicáveis. Verdadeiro. E assim se devolvem esses bens para a partilha, para que ocorra a partilha de bens corretamente do casal. Questão 17. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Vocês estão percebendo como o examinador de vocês adora o regime da comunhão parcial? Saibam as regras do regime da comunhão parcial de bens. Que tem que saber mesmo, porque são as regras gerais, né? E aí os outros regimes a gente vai analisando, sempre fazendo um paralelo com o regime da comunhão parcial. Então, em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era proprietário de 2 imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus 2 imóveis e os aluguéis auferidos mês a mês foram depositados em conta corrente aberta por ele, um mês depois da celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria, olha, novamente, em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha direito à partilha do prêmio que Sérgio recebeu na loteria, bem como aos valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e mensalmente depositados na conta corrente de Sérgio. Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Eu vou voltar aqui à tela só para a gente pegar aqui os elementos da questão que são importantes. Antes de casar, Sérgio já tinha 2 imóveis. Se o regime que a questão traz é o regime da comunhão parcial de bens e esses 2 imóveis foram adquiridos antes do casamento, esses 2 imóveis são considerados bens particulares, pois adquiridos antes do casamento. Então, excluem-se da comunhão, não podem ser partilhados. Acontece, gente, que a questão está falando aqui não exatamente dos imóveis em si, mas sim dos aluguéis que foram percebidos na constância do casamento. Atenção para isso, a questão fala de aluguéis auferidos mês a mês durante o casamento. Então, aluguéis são considerados frutos civis da coisa. Sendo frutos civis, o que é que a gente tem lá no nosso Código Civil? Que entram na comunhão os frutos percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo em que cessar a comunhão. Então, frutos civis, os aluguéis percebidos, auferidos na constância do casamento, são bens comuns. Se são bens comuns, eles devem ser partilhados em caso de divórcio. Então, conclusão que nós fazemos disso é que os imóveis, embora sejam bens particulares, Emília, mesmo que os frutos sejam oriundos de bens particulares, eles ainda assim são considerados bens comuns? Sim, porque inclusive o código ele é expresso nesse sentido. Os frutos, seja de bens particulares ou de bens comuns, são considerados bens comuns, os frutos são considerados bens comuns, desde que percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo em que cessar a comunhão. Então, não interessa se o bem de onde aquele fruto é retirado é um bem particular ou é um bem comum. Então, no caso concreto, se os frutos foram percebidos de um imóvel que era um bem particular do Sérgio, ainda assim, ele será considerado bem comum e vai ser partilhado. Além disso, nós temos aqui um prêmio da loteria, que foi aplicado em uma conta poupança aberta para esse fim. Prêmio, a gente já viu na questão anterior, que é considerado fato eventual e, portanto, também entra na comunhão. Consequência disso, gente, é que tanto os aluguéis são considerados bens comuns, quanto o prêmio da loteria também são considerados, os prêmios também são considerados bens comuns. Então, vamos para os itens.
ela não tem direito à partilha do prêmio e aos valores depositados na conta corrente de Sérgio. A gente já viu que tem direito à partilha dos dois, né? Então, o item já começa todo falso. Item B, ela tem direito à partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis, mas não tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria. Até aqui está correta, mas do meio para o fim está errado. Não tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria? Errado, ela tem direito. Também falso. Item C, ela tem direito à partilha do prêmio, mas não poderá pleitear a partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundo dos aluguéis de seus imóveis. Também é errado, a gente já viu que ela tem direito aos dois. Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundo dos aluguéis dos imóveis de Sérgio, uma vez que ambos constituem-se bens comuns do casal. Exatamente, questão D, correta. Questão de número 18. João e Maria casaram-se no regime da comunhão parcial de bens em 2004. Contudo, em 2008, João conheceu Vânia e eles passaram a ter um relacionamento amoroso. Separando-se de fato de Maria, João saiu da casa em que morava com Maria e foi viver com Vânia, apesar de continuar casado com Maria. Em 2016, João, muito feliz em seu novo relacionamento, resolve dar de presente um carro 0 km da marca X para Vânia. Considerando a narrativa apresentada sobre o contrato de doação celebrado entre João, doador, e Vânia, donatária, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Novamente, o regime é o da comunhão parcial de bens. Lembremos das regras do regime da comunhão parcial de bens. Casaram-se em 2004, mas em 2008 João conheceu Vânia e eles passaram a ter um relacionamento amoroso e a partir dali João resolveu sair de casa. Ora, quando ele se une com Vânia, ele sai de casa e se une com Vânia. Então, ele se separa de fato de Maria. O que ocorreu aqui entre João e Maria foi uma separação de fato. Vejam que a questão diz, apesar de continuar casado com Maria, ele passa a viver com Vânia. Ele está casado apenas formalmente, no papel, mas ele está separado de fato. Emília, ele pode viver uma união, digamos, uma união estável com Vânia, mesmo estando casado, se o artigo 1723, parágrafo 1º, permite que a pessoa, embora casada, se estiver separada de fato ou judicialmente, permite que ela estabeleça união estável. Ela não pode casar de novo, porque para casar de novo, ela precisa primeiro se divorciar. Mas ela pode viver em união estável. E isso não vai ser considerado concubinato. Então, foi viver com Vânia, mas ele transferiu, depois de já estar separado de fato, atenção para isso, ele já estava separado de fato. E vejam, em 2016, gente, aqui eu tenho 8 anos depois, não é? 8 anos depois, de 2008 a 2016. A questão diz que João conheceu Vânia em 2008. Então, em 2016, ele presenteia Vânia com um carro da marca X, fazendo aí um contrato de doação. A respeito desse tema aqui, da doação de um dos cônjuges ao outro, ao chamado concubino, né, digamos assim, que aqui no caso a Vânia nem seria concubina, porque eles já estavam separados de fato. Então, o que a legislação, o que o nosso Código Civil vai dizer a respeito desse tema? Que o cônjuge prejudicado pode pretender anular o negócio jurídico praticado, a doação de um bem praticado pelo outro cônjuge ao seu concubino. Mas isso, pessoal, pode acontecer se eles ainda estiverem de fato casados, mas aqui no caso eles estavam separados de fato. Então, essa doação feita pelo outro cônjuge a Vânia, ela não será inquinada de vício, não haverá, portanto, invalidação da doação, em virtude da separação de fato estar existente. Então, vamos analisar os itens. Item A. O contrato de doação é nulo, pois é a hipótese de doação de cônjuge adúltero ao seu cúmplice. Não, porque quando essa doação ocorreu,
já não havia mais relação conjugal entre Maria e João. Pelo contrário, já tinham se separado de fato. Item B. Poderá ser anulado desde que Maria pleiteie a anulação até 2 anos depois da assinatura do contrato falso. Até 2 anos depois, poderia ser anulado, não pode ser anulado, né? A gente já viu que é válido. Então, não pode ser anulado, mas poderia ser anulado se fosse na constância do casamento, mas já estão separados de fato, então não cabe anulação. Desde que Maria pleiteie a anulação até 2 anos da assinatura do contrato. Se fosse anulável, o prazo não seria esse, o prazo seria aqueles 2 anos decadenciais, contados da data do término da sociedade conjugal, como nós já vimos. Item C, é plenamente válido, porém João deverá pagar perdas e danos a Maria. Se é válido, por que vai pagar perdas e danos, né? E se a questão estiver querendo lhe induzir aqui a perdas e danos em virtude de traição, gente, isso é um tema bem delicado e é algo jurisprudencial, não creio que venha algo nesse sentido na prova de vocês, mas o que nós temos é que a jurisprudência majoritária não admite indenização por danos morais em caso de traição, a não ser quando existe uma violação clara, contundente a direitos da personalidade, como a honra, a boa fama, a imagem, o que precisa ser cabalmente demonstrado. Então, falso também, item D é plenamente válido, pois João e Maria já estavam separados de fato no momento da doação. Exatamente isso. Letra D é a letra correta. Questão 19. Arlindo e Berta firmam pacto antinupcial. Preenchendo todos os requisitos legais, no qual estabelecem o regime de separação absoluta de bens. No entanto, por motivo de saúde de um dos nubentes, a celebração civil do casamento não ocorreu na data estabelecida. Diante disso, Arlindo e Berta decidem não se casar e passam a conviver maritalmente. Após 5 anos de união estável, Arlindo pretende dissolver a relação familiar e aplicar o pacto antinupcial com o objetivo de não dividir os bens adquiridos na constância dessa união. Nessas circunstâncias, o pacto antinupcial é... Vamos lá? Arlindo e Berta firmaram um pacto antinupcial, preenchendo todos os requisitos legais. Vejam que a questão não te dá brecha nenhuma. Diz que o pacto antinupcial preenchia todos os requisitos legais. Se ele preenche todos os requisitos legais, ele é plenamente válido. Pacto este no qual estabelece o regime de separação absoluta de bens. Vejam, a questão mudou, né? Já não é mais regime de comunhão parcial, até porque comunhão parcial não tem pacto antinupcial. Então, separação absoluta de bens. Agora, acontece o seguinte, que não houve a celebração civil do casamento conforme tinha sido planejado pelo casal. E se não há a celebração civil do casamento, o casamento não aconteceu. Até aqui, vamos lá. O Código Civil diz o seguinte: é nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Ou seja, a lei prevê uma forma, uma solenidade para a elaboração do pacto. Isso quer dizer que o pacto não pode ser feito por escritura particular, e sim somente por escritura pública. Mas, embora tenha um pacto válido, feito por escritura pública, que, como diz a questão, que preencheu todos os requisitos legais, é preciso que, para que ele produza efeitos jurídicos, tem que ocorrer o casamento. E a questão diz que não houve o casamento, não houve a celebração civil do casamento. Se não houve a celebração civil do casamento, o pacto ele é ineficaz, não produz efeitos jurídicos. Mas, gente, aí a questão traz um caso bem clássico. O casal fez o pacto é válido, o casal ia casar, mas não casou. Se não casou, o pacto ele é ineficaz, não produz efeitos jurídicos. Mas ele é válido, porque ele preencheu os requisitos legais. E aí, o casal viveu em união estável. Se o casal viveu em união estável e não casou, eu vou poder aplicar o pacto? Não, porque não houve o casamento, a lei é clara. Se não lhe seguir o casamento, o pacto é ineficaz. Ah, mas ele não é válido? É válido, mas não produz efeitos. Se não produz efeitos, qual é o regime de bens que vai vigorar nessa união estável?
regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, que é a regra geral. Então, resolvendo a questão, o pacto é válido? Sim, já vimos que é válido. É ineficaz? Sim, já vimos que é ineficaz. Então, a gente mata a questão na letra A. É eficaz? Não é eficaz porque não ocorreu o casamento. Item C. É inválido? Não, já vimos que é válido porque a própria questão diz que preencheu todos os requisitos legais. É ineficaz? A gente já viu que é, mas embora esse esteja correto, não é inválido. E item D, é inválido? Não. É eficaz? Não é eficaz. É ineficaz porque não lhe seguiu o casamento. Então, eu coloquei um certinho aqui, mas eu vou apagar esse certinho que eu coloquei aqui do lado, exatamente para não confundir. Eu vou botar um F, né? Fica mais organizado. Falso, falso, falso. Letra A é a letra correta. Questão 20. Júlio, casado com Isabela durante 23 anos, com quem teve 3 filhos, durante a audiência realizada em ação de divórcio acumulada com partilha de bens proposta por Isabela, reconhece perante o juízo de família um filho havido de relacionamento extraconjugal. Posteriormente, arrependido, Júlio deseja revogar tal reconhecimento. Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. O artigo 1609 do Código Civil vai afirmar que o reconhecimento de filho é irrevogável e será feito, primeiro, por certidão de nascimento, no termo de nascimento, por escrito público, por escritura pública ou escritura particular, escrito particular, poderá ser feito por testamento e ainda na presença do juiz. Então, eu tenho 4 possibilidades. Lá no 1609 do Código Civil, eu tenho 4 possibilidades de reconhecimento de filho previsto na legislação. Então, primeira coisa que precisamos estar atento. É possível revogar o reconhecimento? Não, a gente já viu que é irrevogável, disposição taxativa do 1609. E ainda, qual vai ser a forma de realização desse reconhecimento? Aqui é o que nós vamos ver nos itens seguintes. Item A, o reconhecimento de filho só é válido se for realizado por escritura pública ou testamento. Falso, a gente já viu que pode ser feito no termo de nascimento, pode ser feito por escrito particular e pode ser feito na presença do juiz. O reconhecimento de filho realizado por Júlio perante o juiz de família é ato irrevogável. Letra B de bola, que é exatamente... Vou apagar aqui novamente, que ficou feio isso. Questão B é a letra correta. Item C, o reconhecimento de filho em juízo só tem validade em ação própria com essa finalidade. O 1609 vai afirmar, que é esse dispositivo que nós acabamos de mencionar, ele vai afirmar que pode ser feito na presença do juiz, ainda que o objeto da ação, ainda que o objeto de que esteja tratando aquele juiz não tenha nada a ver com a questão da filiação ou de reconhecimento de filho. Pode, inclusive, ser uma audiência trabalhista, pode, inclusive, ser uma audiência civil e não da área de família. E não da vara de família. Então, letra F. Letra F, não. Falso. Questão falsa. Item D. Júlio só poderia revogar o ato se este tivesse sido realizado por testamento. Falso, ele não pode revogar em hipótese nenhuma, porque o reconhecimento de filho, repito, é irrevogável. E a questão 21, nós vamos agora para a última questão desse bloco, desse nosso bloco, que também diz respeito à filiação. Mas a questão 21, ela traz um nomezinho diferente e que você tem que estar atento para ele. A respeito da perfiliação, é correto dizer que, veja, perfiliação, gente, nada mais é do que filiação ou busca pela filiação, pela paternidade, maternidade. Então, a respeito da perfiliação, é correto dizer que constitui ato formal, de livre vontade, irretratável, incondicional e personalíssimo. A gente já mata a questão no item A, pessoal. Essa é a resposta correta, mas a gente vai explicar por quê.
É ato formal? É, nós já vimos por quê. Porque o 1609, ele dá as hipóteses, as opções pelas quais pode-se fazer o reconhecimento de filho, que acabamos de ver na questão anterior. De livre vontade? Sim, claro, não pode ser uma vontade viciada, ela tem que ser livre e espontânea. Irretratável? Irretratável, porque também, além de termos visto que o ato é irrevogável, ele é também irretratável. Eu não posso me arrepender depois de já ter reconhecido um filho espontaneamente. É incondicional? Sim, não posso reconhecer o filho sob a condição de não pagar a pensão alimentícia para ele. Então, não cabe condição, termo, encargo no ato de reconhecimento de filho. É personalíssimo? Sim, somente aquele que é pai ou que é mãe é que pode, de fato, reconhecer o filho. Já já eu falo os dispositivos que vocês devem estar atentos. Item B. Se torna perfeita, a perfiliação se torna perfeita exclusivamente por escritura pública ou instrumento particular. Falso, já vimos na questão anterior também, as hipóteses pelas quais, os meios pelos quais eu posso reconhecer um filho. 1609. Letra C, não admite o reconhecimento de filhos já falecidos quando estes hajam deixado descendentes. Falso. É possível é possível o reconhecimento pós-mortem. É possível que haja o reconhecimento de filhos após a morte após a morte desse filho falecido. Isso vai estar disposto no artigo 1613 ou 1614. Eu vou dizer os dispositivos depois para vocês verem onde está o quê. E o item D, em se tratando de filhos maiores, dispensa-se o consentimento destes também falso. O filho menor pode ser reconhecido sem que haja o consentimento dele. Mas o filho maior só pode ser reconhecido se houver o seu consentimento. Quais são os dispositivos em que vocês vão encontrar o fundamento para responder essas questões? Além do artigo 1609, que eu já falei, vocês devem analisar também os artigos 1610, 1613 e 1614 do Código Civil, todos do Código Civil. Então é isso, pessoal. Paramos por aqui, continuamos no próximo bloco.